Olá, pessoal. Acho que estamos ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar. Estão entrando aqui, começando então a nossa live. Hoje é uma live muito especial. A gente vai falar sobre o breaking nas Olimpíadas de 2024. E eu estou muito feliz de receber aqui dois convidados super especiais, a Lu e o Bispo, para a gente conversar então sobre esse tema, que é o tema do momento. Afinal, a gente acabou de sair das Olimpíadas, e estamos entrando na Paralimpíadas, e então a gente lançou aqui uma coluna do Henrique Rochelle sobre o tema, quando a dança, né, entra na interface entre esporte, enfim, né, arte e esporte, e isso gerou uma repercussão muito grande. Então o portal decidiu fazer essa live para a gente ouvir, né, quem entende do assunto, quem está inserido no universo. Então eu estou muito feliz de estar recebendo todos vocês, é um carinho imenso ver tanta gente bacana aqui entrando, super bacana. Agradeço. Estou esperando aqui a entrada do Bispo. Acabou de entrar o Bispo. Estou esperando também a entrada da Lu, Bispo e Lu. Vocês podem solicitar aqui para entrar e eu vou aceitá-los, tá bom? Para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, para quem não conhece, o Portal Mood é uma plataforma online especializada em dança. É uma plataforma voltada para os profissionais, estudantes e entusiastas, para quem faz a dança acontecer no Brasil. Eu sou a Thalita, eu sou a diretora e fundadora do Portal Mood. Então, para quem está chegando agora, através da live, que está trazendo bastante gente nova aqui, fiquem, apreciem, usufruem, fiquem no espaço do portal, que eles são de vocês, tá bom? Bom, eu tô achando aqui que já a Lu acabou de entrar, super legal, mandou aqui uma carinha. Lu, faz o pedido aqui pra gente, para eu te aceitar. O bispo já fez o pedido, e aí, solicitando, eu já aceito vocês dois. Eu vou aceitar aqui o bispo, para ele já ir entrando. Estando aqui no ar, ao vivo, para que você esteja com a gente. Tenho aqui um monte de perguntinhas que o pessoal mandou, super legal. Oi, Bispo, você me ouve? Eu tô te ouvindo, você me ouve? Oi, tô te ouvindo, Bispo. Prazer, muito obrigada, viu? Vou aceitar a Lu e aí a gente já começa com os três juntos. Só um minutinho, que a Lu acabou Ok. de pedir aqui a solicitação e aí a gente vai fazer esse bate-papo tão esperado, Bispo. Teve um monte de pergunta nas caixinhas, que o pessoal está curioso. Oi, Lu. Oi, Agora boa sim, noite, Bispo. Boa noite. super legal. Vou, Antes vou- de mais vou nada, eu enviar quero comentários. agradecer. Ó, eu quero agradecer vocês pela presença, agradecer o aceite do convite. É um tema que gerou muita repercussão aqui dentro do portal. E vai ser um grande aprendizado ouvi-los, né? Afinal, é um tema novo, né? Então, estou super animada e tenho certeza aqui que o pessoal também. Eu vou fazer uma solicitação para quem está aqui assistindo. Tem um ponto de interrogação. Vocês podem enviar as perguntas no ponto de interrogação. Por quê? Porque eu não enxergo muito bem. Então, no ponto de interrogação, eu vou conseguir ler as perguntas e os convidados também vão ler. E tem também um aviãozinho aqui embaixo. Vocês mandem esse aviãozinho para dois, três amigos aí, para eles entrarem na live também. Vai que algum amigo não viu, e aí a gente consegue, então, chamar mais pessoas. Bom, como eles não estão aqui para me ouvir, não é mesmo? Eu quero que vocês, Bispo e Lu, se apresentem, contem um pouquinho sobre
a trajetória de vocês, né? E depois falem também para mim sobre o Conselho Nacional de Dança Desportivo, né? Para a gente fazer essa introdução aí. Quem quer começar? Bispo começa? Ah, Ó, para mim, tá, tá, tá travado aqui a imagem. Para você está ok? Tá a imagem ok, dela deu uma tá travada para ok. mim, mas o áudio tá normal. Ah, então tá ótimo. Tá bom. Quer começar, Bispo? Eu ia deixar a dama primeiro, né? A A Lu dama, olha que até cavalheiro. porque Bora. não, Então, não é bora lá, Lu. cavalheirismo. Não é cavalheirismo, é É o medo, quê? é respeito, é outra coisa, Já não é vai, cavalheirismo. olha, Isso mesmo. já vai ser racha para ver quem começa. É, Bom, Lu, gente, primeiramente, boa noite a ixi, ela todos e todas que estão aí. Ih, travou. Peraí, gente. foi, agora Está voltou. ok? Agora vou. Ok. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão presentes, né? Convidem mais pessoas para que a gente possa ter, né, esse diálogo, né? Como diz, a gente está vindo aqui não para ensinar, mas para dialogar, é coletivo, sempre. Eu sou a Lu, Big Girl Lu, BSB Girls Crew. Eu sou da cultura hip hop aí desde 1996. Comecei a dançar breaking, final de 96 para 97. Sou profissional de educação física, sou jogadora de vôlei, já fui profissional, hoje não mais, mas ainda continuo jogando. Sou arte educadora, sou produtora cultural e mais o que precisar ser, né? Tanto para os amigos, para as amigas, para a vida e para a cultura hip hop. E agora, né, estou como vice-diretora do departamento de breaking CNDD. Legal, Lu, quanta coisa! Surpreendente, palmas mesmo aqui, porque incrível, trajetória incrível. Ainda jogadora de vôlei, gente. Meu Deus, eu não tenho coordenação Sim, nenhuma para isso. sim. Bispo, sua vez, não vai me dizer também que você é jogador de vôlei, hein? Não tive essa sorte. Só um futebol muito mal feito mesmo aqui que o pessoal da vila conhece. Então, meu nome é Bispo, Bispo SB, como eu assino artisticamente. Comecei na cultura hip hop em 1987. Eu sou b-boy, sou dançarino, sou produtor, sou coreógrafo, eu sou produtor, sou arte educador. Entre as produções eu tenho o Festival Master Cruise, a gente está inundando as redes sociais agora, se preparando para voltar com força no ano que vem. Eu sou Street Breakers Crew, uma das crews mais tradicionais de break e cultura hip hop do país aqui. Eu estou diretor de breaking, junto com a Lu, então apesar do termo vice, a gente diz que somos dois diretores porque a gente divide em igualdade isso aqui. E a gente está aqui para ser mais uma ferramenta da cultura que a gente representa e vamos falar de esporte. Curioso, né? É isso aí. Super legal, gente. Aí eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o CNDD, né, o Conselho Nacional de Dança Desportiva, falassem um pouquinho como que funciona a estrutura do departamento do breaking, né, dentro do conselho, e quanto tempo ele existe, qual é aí essa tradição dentro do conselho? Contasse um pouquinho pra gente. Qual dos dois? Tá bom, É vou eu. racha, vamos ver? Vou eu, vou Vai eu, lá, vou Bispo. eu. O áudio tá bom, né, gente? Tá Tá ótimo. ótimo. O CNDD, Conselho Nacional de Dança Desportiva, apesar do nome Agora conselho... travou. Oi, tá ouvindo? Voltou. O Voltou, CNDD, agora Conselho voltou. Nacional de Dança Desportiva, apesar do nome conselho, ele é uma confederação, ok? Ah, Ele tá. não foi eleito para cuidar do break nas Olimpíadas, ele cuida de todas as danças desportivas, é legal falar isso, né? Então, se uma Uhum. outra dança esportiva for para as Olimpíadas, uma outra dança, né, com essa característica, né, esse recorte esportivo, é o CNDD que vai cuidar. Acima dele é a WDSF, World Dance Sport Federation, que eles espelham o estatuto e logo depois o COB. Aqui no Brasil, logo depois o COI. Aqui no Brasil a gente ainda tem o Uhum. COB, né? Comitê Olímpico Brasileiro. Com relação a essa novidade, como eu já falei, o CNDD já existia. Se eu não errei a data, 2013, o pessoal do CNDD me deem Tá. bronca aí nas redes sociais, 2013 foi fundado.
certo? 2014 estava tudo certinho com relação à filiação, organismos internacionais e tudo mais. E aí, paralelamente a isso, que é uma disputa já, não uma disputa, né? Algo que eles pleiteiam há muito tempo, que essas danças entrarem como modalidade olímpica. Nós estamos falando de todas as danças, latim, standard, não só o break, hip hop, todo esse recorte de danças urbanas, né? Entrarem na cultura hip hop. É, no meio dessa coisa toda, o breaking acabou entrando. O trabalho do CNDD nada mais nada mais foi, nada mais está sendo do que abrir espaço para que o próprio break possa gerenciar o break dentro disso, que era uma demanda nossa mesmo, né? Porque nós falamos, isso vai entrar no assunto aqui. O break é esporte, não é esporte? Não, o break é dança e está tendo esse recorte esportivo. E para falar um pouquinho sobre essa questão, não vou entrar ainda, eu sei que a pergunta vai surgir, do que é o departamento do break, agora eu passo, no meu lado está do lado direito, estou apontando porque na minha tela aparece do lado direito, tá a Abigail apontando Lu. certo. Abigail Lu aqui. Então, e como o Bispo falou, né, a gente já está com essa discussão, né, é óbvio, o breaking pelo breaking, ele é feito por b-boys e b-girls, né, e atuantes, quem parou não é mais, é cultura hip hop, então a gente precisa sempre ressaltar isso, né, e a gente tinha esse diálogo já, né, desde o primeiro momento que a gente teve, né, esse conhecimento, né, do CNDD, já nos foi passado, né, a gente quer que o breaking cuide do breaking. Então, depois, né, de 7 de dezembro de 2020, quando oficializou, né, o breaking nas Olimpíadas como um dos esportes olímpicos para 2024, o primeiro passo do CNDD foi criar o departamento, nomeando o bispo, né, como diretor, né, e eu como fui, né, arrastada como vice-diretora. E desde então a gente trabalha sempre em parceria, né? Isso foi em 17 de fevereiro ou é janeiro, não lembro. 17 de janeiro, né? 17 de janeiro de 2021. Isso, 17 de janeiro de 2021 foi a assembleia, né, aonde foi criado o departamento dentro da diretoria. Né? Então o departamento ele faz parte da diretoria do CNDD, né? E aí sim a gente começou, né, ainda está em fase de adequação, né, do departamento, adequação do breaking como cultura, agora como esporte olímpico, né? Vale lembrar que tem essa, não basta só ser esporte, é um esporte olímpico. Isso. Então já é um outro patamar, né? Já são outras coisas, outras discussões, né? E aí a gente está trazendo pessoas, né, mais b-boys e b-girls com formações na área, né, na qual necessita, é algo que a gente sempre brigou dentro da cultura, né, para que os nossos e as nossas pudessem estudar, se formar, fazer cursos técnicos, né, sempre buscar conhecimento, né, além da sabedoria, e agora é uma forma, né, de a gente devolver para a cultura aquilo que ela nos deu, né, que é formar os nossos e as nossas, e agora, por que não, né, conjunta. Né? É muito bonito você ver um b-boy ou uma b-girl que é advogado, que é preparador físico de breaking, né? Que é técnico de breaking, que é psicóloga do esporte, né? Que é médico, que é fisioterapeuta. Né? Então isso pra gente assim, é um ganho. Né? A gente, de verdade, a gente vai começar juntos, né? Se adequando juntos e trazendo os nossos e as nossas, e que o que mais a gente puder abrir de portas para mais pessoas, né? Esse é o departamento de... Falei tudo, Bispo? Obrigada, Lu. Foi uma ótima apresentação. Deu para entender esse panorama, né? É super recente, né? Algo que está se construindo, né? Junto também com essa novidade, né? E vejo que vocês têm essa gana, né? Essa vontade mesmo de que a área cresça, de que a área se profissionalize, de que os profissionais tenham mais oportunidades. Isso é incrível ouvi-los, muito legal. E aí eu queria saber também um pouquinho que em 2018 teve as Olimpíadas da Juventude, né? Me corrijam se eu esteja errada, em Buenos Aires.
como que foi, né? Que eu acho que ali foi um pré, né, para reconhecer essa cultura hip hop, enfim, né? Como que se deu esse evento, né? Que eu acho que foi um pontapé aí para que de fato fosse inserido oficialmente nas Olimpíadas. Vocês podem contar como que foi, como que rolou lá? Sim, Epa, sim, com travou. certeza. O breaking, na verdade, quando ele chega em 2018, sinceramente, ele chega sem pretensão. Uma coisa que é interessante Uhum. falar, as pessoas imaginam o break com reivindicando junto ao COB e ao COI participar dos Jogos Olímpicos. Isso não existe. Nós estamos até agora procurando quem foi esse indivíduo, porque, na verdade, existiam outras modalidades, né? A gente está usando esse termo novo, modalidade, adoro esse termo, modalidade. Mas existiam outras danças que estavam já enraizadas na questão, entre dança e esporte. Estavam até mais Uhum. prontas. Só que quando o break chegou lá, ele carrega uma outra coisa, que isso eu estou falando, fala por pessoas que eu conversei que são ligadas a essas entidades. Ele falou Tá. simplesmente além da competição, existia uma juventude intensa, se movimentando, levando o seu rádio, dançando, curtindo aquilo que a gente fala do nosso lifestyle, nosso estilo de vida. Eles Estilo viram de uma vida. manifestação ardendo mesmo, entendeu? Eles falam, nossa, isso é muito interessante. Fora isso, obviamente, quem escolhe as modalidades, né, é o país sede, no caso a França. E a gente vai a outra coisa Uhum. curiosa, né? A França em 2018 já estava com o seu centro olímpico em formação e já com recorte pro breaking. Entendeu? Quando você pesquisa um pouco, a Uhum. França ela não começou a se movimentar depois. Ela começou a se movimentar pelo menos em 2018 já. Porque, como a gente sabe, a França é um lugar onde a cultura tem um espaço absurdo e a dança também. Sim. E lá a dança e o esporte já dialogam de uma forma totalmente fácil, sem um querer ser mais que o outro ou menos que o outro, entendeu? Isso é muito Uhum. importante. Algo que parece uma coisa de longe, assim, uma coisa simples, mas não é, entendeu? Aqui no Brasil, por exemplo, nas Olimpíadas, olha, é o que eu vou falar, é a primeira vez que uma dança entra para as Olimpíadas. O que estava lá antes Uhum. era esporte, não era dança, entendeu? Agora é a primeira vez que uma dança vai. O regulamento da arbitragem Sim. vai falar isso. Lu, quer falar um pouquinho mais sobre 2018, que eu já fui para a França. Você já estamos lá em 2024. Né? Então, nos jogos, né, da juventude, né, foi um up, né, claro. B-Boy Luan, né? O Para mim, participante foi o B-Boy Luan. foi também. A gente tinha, eu não sei se aqui no Brasil, né, se participou uma dupla. Eu não estou me recordando, Bispo, se a dupla foi Angel e o Eagle. Não lembro se eles foram, né? Mas assim, para mim ali já foi um up. Eu falei, Uhum. vai entrar. Vai entrar para as Olimpíadas, porque os Jogos da Juventude assim, é a preparação, né? Quando chegou ali, eu falei, nossa, vai ter breaking nos Jogos da Juventude, então vai entrar. E assim, foi o momento que acho que todos os países, né? Acredito que a cultura hip hop é uma das poucas, né, das raras culturas, se não a única cultura que está em todos os continentes, em todos os países, né? Onde não tem alguém dançando breaking, tem um rapper, tem um MC, tem um DJ, tem alguém do grafite. E aí, assim, acho que foi um momento que, né, o mundo parou, né? Pô, nossa, agora vai, né? É um recorte, foi um momento assim de alegria e de medo, porque a gente Uhum. sabe como que é o esporte, principalmente o esporte como é tratado aqui no Brasil, né? E ao mesmo tempo eu pensei, puxa, agora vai abrir porta, né? Se a gente souber fazer direito, se a gente souber entrar, porque agora, assim, as portas estão abertas. E se a gente souber entrar, a gente vai conseguir, assim, um marco, né, para a cultura e para o breaking, principalmente, né? E ali, assim, foi algo novo, porque estava testando, né, o, o critério, né, de arbitragem, o sistema de arbitragem que vai vir a ser olímpico, né? Então foi algo novo, inclusive na arbitragem, na regulamentação para arbitragem, foi algo novo, assim, e surpreendente,
né? Então, é só isso que eu queria adicionar, né, o que o bispo falou. Esse recorte trouxe várias novidades, né? Não só de estar entrando nas Olimpíadas, mas de a gente ter uma padronização internacional, Uhum. né? Um sistema de arbitragem que a gente até então não conhecia, né? Cada evento é feito de uma forma, Entendi, cada não tem exatamente um produtor padrão, né? Aham. não tem um padrão, não tem um Uhum. padrão, a não ser o evento da Red Bull, que é dela e tem os padrões, né, em todos os países, mas é algo, né, é um evento feito em vários Uhum. locais. Então, assim, pra gente foi algo novo e ali eu vi, poxa, agora tá se unindo, agora tá criando algo muito maior do que a gente já é. Uhum. Olha, vou agradecer aqui o chat, porque o pessoal ajuda muito. Aqui o Sim. Perninha, lá da Paraíba, apenas em Nanjing, que nós tivemos o Luan, o B-Boy Suco aqui, abração ali de Mauá, de São Paulo. Tá dizendo aqui ó, que o Brasil não foi por falta de dinheiro, a questão da B-Boy Toquinho, eu Ai, lembro dessa época, né? Da dificuldade que foi. Eu já aproveito aqui para mandar um abraço pro Fran, que é do Sedeca Sapopemba, o Dru aqui, o Du do True School. Olha aqui quem mais está ali, aqui, o Luemo, Soneca, eu vou sacanear mesmo tudo. Ed Jequim aqui, Henrique Rica da Bianchini, Backspin, nossa, uma crew legendária aqui também. Quem mais está aqui, que ó? Deixa eu ver o legal. Mister P, irmãozão do Master Crew. Nossa, o pessoalzinho tá ajudando muito aqui. Mais o pessoal Ricardo Leão, Johnny KP, estão falando do Trivial, adorei caraca, aqui, entendeu? O pessoal fala. Aproveitando então a Bispo, Lu, super me vai. ajuda, viu? Porque É que eu eu, não enxergo e eu não conheço todo mundo da área, não. Então você pode tomar a frente aí do chat, porque você vai me ajudar, porque eu tô aqui, já tô. Mas eu é, vi o, a questão do financeiro, né? Então depois a gente também vai falar disso. Diga lá, Bispo. Eu ia falar justamente que uma coisa que é interessante, imagine, você vai para Olimpíadas, o movimento Uhum. mais perfeito, o movimento com a perna mais esticada, com a posição de braço no ângulo correto. Aí você coloca uma dança lá, mas não é qualquer dança, é o breaking, faz parte da cultura hip hop e das culturas urbanas. A meta é ser diferente. Nós temos nossos fundamentos, nossa técnica, mas a meta é ser diferente do outro, b-boy, da Uhum. outra, big girl. É ter um movimento único, é ter uma assinatura. A gente fala, esse b-boy, os melhores b-boys são aqueles que assinam. Você olha ele na sombra e você sabe que é ele. Entendeu? E você vai para as Olimpíadas, onde as Olimpíadas dizem que você tem que fazer o mesmo movimento com perfeição, que é a forma deles quantificarem. E aí agora a gente tem que explicar para as Olimpíadas que dá para quantificar os nossos critérios, além da questão técnica, de fundamentação, tudo, mas essa questão Tá. de ser único. Isso não é uma coisa totalmente diferente só para nós estarmos lá. Para eles também é completamente diferente. E uma coisa que a Lu Uhum. fala, mas, por exemplo, vou falar aqui do Diogo Silva, que é um medalhista que nós temos no Taekwondo. Pouca gente sabe, ele é rapper, né? Agora ele sabe, porque todo lugar a gente fala, né? Ele é rapper e ele, olha, muito gente boa, um cara totalmente solícito, tá ajudando a gente. Ele é do Cacob, né? E ele, eu vou deixar a Lu falar o que é Cacob. E ele tá auxiliando a gente. E ele falava isso. Quando chegou para nós que o Break ia participar das Olimpíadas, a gente, legal, tudo bem, mas uma dança, entendeu? Então por aí segue. Já estou deixando uma abertura aqui. Ótimo. Já estamos chegando aí nas polêmicas, né? Porque é isso, né? Quando é uma coisa nova, surgem muitas dúvidas, né? E é super importante, né? A gente ir debatendo, refletindo, como a Lu falou, dialogando, né? Trocando, que é essa questão da reflexão, né? Que vai fazendo a gente mergulhar no universo. Diga lá o que é CACOB, eu nem entendi o que é o nome aí, Lu. a CACOB é a Ah, é a Comissão de CACOB. Atletas do COB, isso, Ah, é a tá. Comissão de Atletas do COB. Aham. Né? Para quem não conhece, em 2009, né, foi criada, né, a primeira comissão de atletas do COB, né, seguindo os Uhum. critérios do COB. A partir de 2013, ela passou a ter eleição, né, atletas olímpicos poderiam fazer parte, né, desde que passasse, né, por aqueles regulamentos, uma série de critérios, né, Uhum. para poder se inscrever. E essa é a primeira comissão de atletas onde eles têm direito a voto, né? Então, os atletas eles podem votar, eles podem fiscalizar, né, o esporte no geral, né? Não só o esporte Uhum. deles, mas o esporte olímpico no Brasil.
Então, a CACOB, ela é a comissão de atletas do COB, no qual o Diogo Ah, Silva faz parte. E uma coisa legal. importante, é o órgão fiscalizador. Entendeu? Ah, tá. Então, não é só. Tem uma comissão lá, mas ela não vale nada. Ela fiscaliza o COB, ela denuncia as coisas que estão erradas, assim como a comissão de atletas dentro do CNDD faz essa fiscalização. E a comissão de E atletas que vai ser. representada pelos próprios atletas. Isso, Isso é é uma incrível, né? maravilha da Lei Pelé. O pessoal acha que Lei Pelé é só Isso. futebol. Isso é Nossa, uma coisa muito boa. Tem erros, coisas que podem melhorar, mas essas coisas são muito boas. Equidade de gênero, a questão da representatividade, a questão de fiscalizar. Os Uhum. atletas poderem fiscalizar federações e confederações. e O, ela representa o direito incrível. dos atletas, né? Entre Sim. outras. Incrível. Pessoal, eu vou aproveitar que a gente levantou uma questão anterior e vou trazer aqui a pergunta do Soneca. Boa noite. De alguma forma vai haver batalha nas qualificações ou somente critérios técnicos? E aí eu já complemento aqui o Soneca. Obrigada, Soneca, pela pergunta. A questão mesmo dos critérios, que são como que se avalia os critérios artísticos, né? Então, assim, tem o técnico, mas como você falou, Bispo, essa coisa da assinatura, daquilo que é a essência, né, do B-boy e da B-girl, né? Como é que vai se dar essa avaliação, né? Que tem um quê de subjetividade, né? Então, como que vocês acham que vai acontecer isso ou se ainda está em construção? A Lu vai complementar, obviamente, que ela fala muito melhor que eu isso. Não sei porque que eu estou aqui de presidente, se ela entende mais. Deve ter algum erro aqui. Então é o Os seguinte, dois são incríveis. Soneca, Backspin Crew, obrigado pela participação. O Júnior KP, lá de São José, eu acho que eu estou conhecendo todo mundo aqui. São José do Rio Preto, falou sobre o Trivium, então a gente vai falar sobre isso também, porque era um recorte do Trivium, né, que estava lá Tá. na Argentina, em 2018. Então, uma coisa que tem é essa palavra subjetivo, porque eu Tá. também acho subjetivo. Só que a palavra subjetivo, no meio esportivo, ela carrega um quê de irresponsável. Então, a Uhum. primeira coisa que a gente teve que aprender é evitar usar o termo subjetivo. Eu tenho certeza que viu, Tá. gente? Mas COB não me escute, COI não me escute. Então, a gente tem que quantificar esse subjetivo. E aí você vai falar, puxa, mas se quantificou não é subjetivo. Sim, a ideia é essa. A ideia é conseguir passar os responsáveis, né? O dançarino alemão, conhecidíssimo da nossa cena, Storm, e o Renegades, o DJ Renegades, que eles são responsáveis, eles estão, nesse momento, eles fazem parte da instituição WDSF, World Dance Sport Federation, pela questão da Tá. arbitragem, ou seja, por quantificar esses critérios. O critério utilizado é sim uma atualização do Trivium, certo? Esse sistema que a gente já conhece. Tem um sistema intermediário, do qual alguns b-boys e b-girls no mundo inteiro já estão passando por uma qualificação no Congresso. Primeiro o Trifood, três critérios, e depois vem o Trivium. O Trivium, a Lu pode me ajudar, mas acima de 6, né? Acima de seis critérios, um número maior de pessoas julgando, tudo que define a nossa cultura vai ser mantido. Se depender da briga do Storm, que a gente está falando com ele. Porque depois que você cria uma regra, ela vai subindo de instância, obviamente, até chegar onde tem que chegar, que é no COI. E nesse meio termo, que está tendo essa discussão saudável sobre, mas isso aqui vocês não estão conseguindo quantificar. Estamos conseguindo quantificar sim. O trabalho, a gente participou do workshop, participamos de conversa com ele. Ele está fazendo muito bem essa relação de mente, de corpo, de espírito. Ele está buscando todos os livros, as teorias. O trabalho que ele fez foram 4 horas de workshop aqui, é fantástico, entendeu? Para chegar em números que o pessoal que é mais acostumado àquela coisa do esporte possa entender. E quantificando, sim, o que seria subjetivo para nós. Porque a partir do Uhum. momento que a pessoa realiza, primeiro a questão de fundamento, que a gente está acostumado, a questão dos top rocks, dos drops, dos footworks, dos freezes, que são as paradas repentinas, os movimentos de giro contínuo ou de força, spin move, power moves, entendeu? Que você faz ele, mas quando você acrescenta alguma coisa que outra pessoa não tem, quem tem a capacidade de entender isso e ver que aquilo foi novo é justamente o árbitro, o jurado, entendeu? Entendi.
Então, É tudo isso soberano, né? é soberano. Então, tudo isso tá sendo quantificado. E, às vezes, eu até me diverti um pouquinho na Olimpíada, porque o pessoal falou que o surf e o skate estavam... esse julgamento subjetivo. Eu falei, vocês não viram que é subjetivo ainda, porque nós não chegamos. Quando a gente chegar, vocês vão Não ver o que que é. chegaram mesmo. Vocês vão ver o que que é subjetivo na parada, mas isso tudo vai ser quantificado, entendeu? Então, até Tá. agora, a briga não é só nossa, a gente também está fazendo todo o apoio que a gente pode, mas a comunidade do break internacional, para que a gente não vire outra coisa, entendeu? Para que todos esses critérios sejam mantidos, com o número de jurados adequado, então não vão ser poucos jurados, vão ser acima de 6, é o que tudo indica. Não está pronto ainda, ó, tá atrasado na minha opinião, mas, como a gente falou, oficialmente o break entrou em dezembro. Se você pensar que entrou oficialmente em dezembro, para depois esse pessoal ser contratado, para o departamento de break veio 19 de janeiro, tudo que está acontecendo de congresso internacional, congresso nacional que vai vir por aí, fiquem espertos com isso, vai vir por aí a questão dos encontros, dos workshops, das trocas, das reuniões que nós estamos fazendo com a comunidade break, a questão do alto rendimento, tudo isso está sendo construído agora. Então, quando eu vejo que a gente já está no mês 8 e fizemos tanta coisa, realmente a gente está atrasado por causa da pandemia, sim, por essa questão, mas em relação ao que a gente fez, eu acho que a cena está de parabéns, assim. Entendeu? Lu, por favor. Só todo o resto que eu não quantifiquei. Não basta ter tudo isso, ainda vem um grau de dificuldade, né? Eu sempre falo ao pessoal do breaking, né? Para você entender o grau de dificuldade entre você, só um exemplo, você entrar dançando, você entrar nos saltos mortais para depois dançar, saltos mortais e power move para depois dançar, e você entrar dançando para depois fazer isso no final, já muda totalmente o grau de dificuldade, né? Para quem já faz, tá? Falando na nossa língua, é muito mais fácil você entrar fazendo power move e saltos e dançar depois do que você entrar no top rock, footwork, todas as variações e depois sair nesses movimentos. Então ainda Pode tem mostrar aí, Lu, por né? favor, como é que é? Ixi, tem espaço. Tô brincando. Chuta a lâmpada. Mas depois a gente chuta a lâmpada. Mas depois dá para fazer assim. Depois a gente pode fazer uma outra live ensinando o pessoal a dançar. Né? Mostrando alguns treinos nossos. Bacana. Musicalidade, hein, Lu? E musicalidade, né? Que é diferente de ritmo. O ritmo na dança é obrigatório. Se você não está no ritmo, você não está dançando. Né? Então tem N outras coisas, né? Para além só da dança em si, né? Da criatividade e personalidade, né? Postura, né? De batalha, tem N outras coisas. E quando a gente fala, né, que o Bispo falou agora do sistema de arbitragem, né, é algo novo, porque ele foi criado há pouco tempo, né, pelo Storm. Ele é criador e desenvolvedor não só desse, mas de vários, né, de sistemas de arbitragem para competições. Né? Então, assim, quando a gente diz não está pronto, é que assim, não existe, né? Acho que todo esporte, né, só não reclama quem ganhou. Né? Quando perde, a culpa é da arbitragem, sempre tem alguma coisinha, poxa, mas por que 9,9, por que não 10? Né? Sempre tem algum quê, assim. Né? E por ser do esporte, é sempre assim, poxa, mas foi na linha, não foi? Né? Não à toa que tem o VAR, tem o árbitro Sim. Né? Dos árbitros. Né? Então, assim, ele está em teste, fase teste. Né? Acredito que possa mudar aí algumas vezes, até 2024, inclusive. Né? Mas, além disso, ainda vem toda a regulamentação internacional, não é só o sistema de arbitragem. Né? Como que vai ser a estrutura? Né? Quantos árbitros são? Né? O Storm, no workshop que a gente fez aqui no Brasil com ele disse que pode ser de 6 a 15 árbitros por campeonato. Né? Pode ser 5 árbitros jogando um critério. Quantos subcritérios vão ter esses critérios? Né? E ainda tem a arbitragem dos árbitros, né? Ainda tem essa. Né? Então, como que vai ser isso? Como que vai ficar a posição, né, dos jurados? Como que vai ser a parte do MC? Né? É 1, é 2? Como que vai ser esses MCs, DJs? Quais músicas DJs podem tocar? Né? Porque a gente tem essa
Esse problema do ECAD, né? Os DJs vão ter que ser, eles vão ter que criar as músicas, né? Então tem tudo isso, né? Como que vai ser o palco? Como que vai ser a estrutura? Né? Então tem tudo isso. A questão da pontuação, né? Como que a gente chega ao ranqueamento, né? Qual a pontuação? É até 100? É até 10? A gente não sabe nada disso ainda. Quantos b-boys vão fazer parte da seleção? Quantas b-girls? Né? A gente sabe que a equidade de gênero, graças a Deus, agora, né, com a Lei Pelé, né, a quantidade que tiver de b-boys vai ter que ter de b-girls, pelo menos nas seleções. Né? Uau! Sim, vai ter que ter de mulheres, isso em todos os esportes, né? O esporte que não tiver mulher não vai. Isso é ótimo, né? Porque a gente tem muitas e muitas boas, né? Lembrando e aí, que é 1 versus o 1, bom né? não é isso, é 1 versus 1, big boys e 1 versus 1 big girls. E a questão não é só das mulheres estarem lá, é que o preparo vai ter que ser em cima das mulheres também, porque a gente sabe que, né, eu que sou do esporte posso dizer isso, que os homens sempre foram mais preparados. E as mulheres só têm que estar. Agora não, tem que estar de igual, tem que preparar de igual. Né? Então isso pra gente é um ganho. E o breaking, como a gente, pelo menos eu e o Bispo e vários outros, né, amigos e amigas, inclusive, que estão aí na live, a gente já trabalha nisso. O CNDD, dentro do departamento, dentro da diretoria, eles já são assim, eles já têm essa equidade de gênero. Então, assim, foi bom porque a gente já entrou, né, com pessoas que trabalham já nisso, que assim, para nós, onde não tiver uma big girl e um b-boy, não é breaking. Né? A dança não é b-boy, né? A dança é breaking. E tem que ter os dois, né? A não ser que um ou outro não queira, mas deixa a gente falar que não quer, né? E a gente não precisa também ser puxada pela mão, né? Infelizmente, precisou de uma lei para que isso acontecesse, mas, né, para nós é muito bom. Então, assim, vai ter sim, né, respondendo o Soneca, vai ter ranqueamento sim, né, no Brasil. A gente não sabe como ainda, por quê? Claro, nós temos, né, a base, né, do que a gente quer fazer, mas a gente precisa dessa regulamentação internacional. Não adianta a gente falar, olha, vai ter o circuito regional, não tem federações, né? Vai ter os circuitos estaduais, não tem federações, né? Vai ter um circuito de 10 eventos, tá? Aí a regulamentação me chega com um evento custando R$ 1 milhão. Como que a gente vai fazer 10? Né? Então a gente precisa saber quanto custa e se a gente consegue, né? Se o COI e a WDCF vai nos permitir adaptar a nossa realidade o máximo que a gente puder, né? Para que os custos sejam menores e a gente possa fazer mais, porque não adianta também a gente conseguir fazer 10 mega eventos e não ter b-boys e b-girls, porque eles não têm dinheiro para chegar até lá. Eu prefiro fazer um só e pagar para os outros b-boys, para todos os b-boys e b-girls ir até lá, sabe? Do que fazer 10 e as pessoas não terem, porque se a gente fizer 10, para ranquear, eles têm que ir nos 10. Né? E aí quem mora em São Paulo, como é que vai chegar lá no Acre? Sabe? Como é que vai chegar na Bahia? E assim, é um ano a pessoa vai ter dinheiro para ir em todos esses lugares. Então, essa é uma preocupação nossa também. A regulamentação chegando, a gente consegue, né, precisar isso para vocês. Como que vai ser? Mas vai ter ranqueamento sim. Né? Nós não vamos escolher ninguém, até porque isso não é possível. A gente está falando de Olimpíadas, não é qualquer esporte, né? Não é só não é um campeonatinho, né? É Olimpíadas. Então a gente não é porque o break entrou agora que ele vai ter essas regalias, não. Vai ter de igual para igual. Se o esporte precisa ter campeonatos, precisa ter ranqueamento, o breaking também vai ter. E quantos b-boys e b-girls podem ir representando o Brasil? Então, isso também vai vir no regulamento. Tá? Eu não sei se a regulamentação vai precisar isso ou se nós podemos escolher. A gente gostaria que fossem vários, mas pode ser 2 b-boys e 2 b-girls. Nunca vai um só, né? Tá. Porque tem na seleção, né, toda a seleção tem os titulares e os reservas. Né? Tá. Tem que ter uma base. Não tem batalha de equipe, vai ser só individual. Para essa Olimpíadas, Jogos Olímpicos 2024, a categoria escolhida é 1 versus 1 b-boy e 1 versus 1 b-girl. Para 2028 tem novidades. Eu acho incrível quando é por equipe também, né? Eu já estou aqui já pensando lá em 2028, viu, Bispo? Você me permite? Nossa, então você já adiantou. Que bom que você está indo assim, porque
O que acontece, até explicar para o pessoal, é tanta demanda que a gente faz, uma coisa que acontece com as Olimpíadas, é que ela não é pensada 4 anos antes, ela é pensada 8 anos antes. Entendeu? Então, Uhum, nesse sentido de correr para fazer as coisas acontecerem, passa por isso também. O que vai ser definido agora é o que vai continuar para os outros anos. O que pode uhum, acontecer são adaptações. Então, nós estamos falando da regulamentação que vai vir agora, entendeu? E que ela vai sofrer adaptações. Só acrescentando uma coisa aqui, por exemplo, em relação ao que a Lu falou. A gente trabalha com o que a gente tem. Nesse momento, o Brasil ficou impedido de fazer competições no sentido esportivo e cultural. Então, uhum. por exemplo, a gente tinha a possibilidade de Nanjing em outubro. Recebemos a informação que Nanjing não vai mais acontecer em outubro. Era um mundial. Então, agora a gente está na expectativa da possibilidade de mudar para outro país, talvez a França. É uma expectativa, a gente não tem nada oficial ainda. Quando é oficial, a gente fala que é oficial. Nós estamos aqui nessa live totalmente Sim. extraoficiais de certas coisas, certo? Então, se tivesse agora, a gente não tinha uma competição, a gente não tinha um ranqueamento, e a gente teria que fazer um sistema. Mas no esporte, você tem que fazer um sistema para tudo. Se você vai fazer a Uhum. avaliação de currículos, de vídeos, de troféus que o pessoal conseguiu na área cultural, tudo isso tem que ser escrito, muito bem escrito. Entendeu? Aproveita Tá. aqui para aquele abraço de sempre. Não sei se já falei do Isso, vai lá. Major, não sei se já falei do Lino, o look da Backspin aqui também. Essa Backspin tem peso aqui, gente. Tá acontecendo. É racha? Eu não Uou. chamei entre Street Breakers, porque o negócio tá feio aqui. Entendeu? Pangolim tá aqui, Thales tá aqui também com a gente, o Major, gente. Mano, o Coquinho lá da Espanha tá acompanhando aqui. Cara, que bom, faz tempo que a gente não se fala. O pessoal de outras danças aqui também, o pessoal do Pop, Skip Popper tá por aqui também, que eu tô vendo. Entendeu? O pessoal que eu não sei o nome, porque é nome de, de canal, né? Vamos divulgar, clique de rua. O Denis, mano, o Clique Denis, rua! bailarino e b-boy. Aquelas coisas pra, sabe, pra dar tilt na nossa cabeça? O cara é bailarino e é b-boy. Aí dá um tilt, assim, na nossa cabeça, porque são duas danças muito complexas, muito difíceis. Nós estamos falando do Que Rodrigo aqui, legal. Aranha, Batata, Samir do Rio de Janeiro, DJ Nico, os DJs aqui também, nossa, Vulcão, Duda, as Big Girls aqui também. Nossa, o Cláudio aqui, o nosso amigo fisioterapeuta, é de Jequinha. Nossa, respira. Valeu. Gente, vou aproveitar. Mandem as perguntas no ponto de interrogação, que aí a gente consegue abrir, todo mundo visualiza, vê quem está perguntando, porque a pessoa aqui não enxerga muito bem. Mas eu vou abrir aqui uma próxima pergunta, que é até uma pergunta que estava no nosso roteiro, mas a pessoa está aqui. Será possível conseguir o Bolsa Atleta como B-Boys e B-Girls? E aí? Faça o joinha e Ó, deixa a Lu falar. Eu achei que fosse a resposta. Ah, é a resposta. Gente, bom, é possível sim, gente, porque como eu disse, o breaking, ele é uma cultura, mas ele é esporte também, tá? Então, inclusive o pessoal que já está se filiando, né, eu já pedi hoje, né, conversei com o presidente desde ontem, né, pra gente, é possível, a gente está fazendo uma declaração, né, em breve uhum, vai chegar até vocês, né, de que estão filiados, para poder apresentar, precisa ter toda uma documentação, tá? O Bolsa Atleta, ele varia muito de estado por estado e de tá. município a município, tá? Então, Uhum. pesquisem, vejam aí a data, né, na localidade de vocês, qual é a data que vai ser lançada o Bolsa Atleta, quais as documentações que precisam, vê a do Bolsa Atleta do ano passado, porque não vai mudar, tá? Qual a documentação, mas geralmente portfólio, né? Uhum. Como a gente não tem a carteirinha ainda, né? Porque a gente não sabe como que vai ser, se vai ser impressa, se vai ser digital, é, de acordo agora com essa pandemia, a gente não sabe como que vai funcionar, né? Esperamos essa resposta do COB para poder repassar, né? Então a gente pode, né, emitir uma declaração para que o pessoal possa ir buscar, né? O Bolsa Atleta, que são vários valores aí, né? As questões dos valores maiores vão ser, infelizmente ou felizmente, né, depois das Olimpíadas, né? Porque é óbvio, um atleta olímpico ele tem uma bolsa um pouquinho maior, tá? Então fiquem aí atentos, né, à cidade de vocês, ao estado de vocês e pesquisem do ano passado, tá? Quais são as documentações e já vão preparando, né, para não deixar em cima da hora,
né, para já ficar pronto, porque não sei se cabe recurso quando falta alguma coisa, mas que vocês tenham tempo. Vou aproveitar, Lu, que já acho que complementa. O Vitor Loss está perguntando aqui: os atletas que estão se filiando diretamente no CNDD irão precisar se filiar com as federações estaduais? E aí eu não consigo terminar aqui, deu uma cortada, mas acho que Não, mas deu já para deu a entender, entender. né? Já deu para Tá. entender. Excelente, excelente pergunta, porque é a dúvida de muita gente que está na correria, se organizando para montar uma federação. O que acontece é que tudo que acontece de oficial dentro da entidade, você precisa de pessoas filiadas à entidade. E enquanto esse processo está transcorrendo com relação às federações nos seus estados, nós precisávamos de pessoas filiadas para a gente conseguir atender as demandas do COB e da WDSF. O pessoal falou, por que uma seleção brasileira já em 2021 se está acabando? Porque todos são demandas que nós precisamos cumprir para que a gente também consiga pedir recursos. O recurso não vem por entidade, olha que bonitinho o break chegou. Tem que obedecer a critérios de governança, organização, colocação para que isso aconteça. Certo? Então, o que aconteceu foi que já estava acontecendo de forma tímida, a gente intensificou a questão da filiação. Olha, quem está interessado em participar da comissão de atletas tem que ser filiado, entendeu? Quem está interessado em se formar na questão de arbitragem, correr atrás do Congresso. Vocês viram, quem acompanhou, que a documentação ela é terrível, entendeu? O valor que tem que pagar, a documentação, não vem de nós, obviamente, vem da entidade internacional, WDSF, é que o valor para eles lá é o valor pequeno. Aí você vai para a moeda, para o Dólar real, e fica uma euro, coisa. né? Nossa, fica uma coisa muito absurda. Mas o motivo de adiantar essas filiações é para isso. Porque senão vocês falam, ó, vocês estão atrasados. Aí depois vocês falam, puxa, não filiou ainda. Entendeu? Agora, assim que as federações elas estiverem prontas e devidamente filiadas ao CNDD, essa filiação ela migra para as federações. Então, eu diria até que é um facilitador, porque às vezes você está no seu Uhum. estado, quem tá na questão cultural, como nós que também somos da questão cultural, de boa, não precisa de nada disso. Mas quem está preocupado com a questão esportiva, está montando a filiação, isso é uma coisa que vai ajudar. Ó, pelo que eu vi, no meu Uhum. estado, você pode perguntar para o CNDD se você. Ó, no meu estado já tem, sei lá, vou chutar um número aí qualquer. Tem 30 pessoas que estão filiadas. Como você pretende fazer essa filiação? Vai ser gratuito? Você vai cobrar um valor menor, intermediário? Com esse valor, você já vai montar a sua federação sabendo de uma possibilidade de ajuda de caixa, mesmo que pequena, porque eu não considero os valores de filiação grandes para uma entidade. Mas é o que a entidade tem para começar. O CNDD, por exemplo, a única verba neste momento é a filiação, certo? Do pessoal Uhum. do esporte como um todo, não é de B-Boys e Big Girls só não. Pessoal de latim, standard, que ó, desde 2013 já estão se filiando. Agora, a partir do momento que a gente consegue outras fontes, que com certeza nós esperamos conseguir através de patrocínio, através de verbas governamentais, aí a gente pode repensar esse valor para ser cada vez mais acessível ali, porque o mais importante é que o pessoal participe. Não é aí que a gente vai conseguir um sustento, a governança da entidade. Respondi, Legal. respondi, né? Respondi? Respondeu sim. Quer complementar, Lu? Sim, é só complementando a pergunta, né? Nesse momento, a gente não tem nenhuma federação, tá? Nenhum estado devidamente, né, instituída, né, legalizada e filiada ao CNDD para poder fazer as filiações e com autorização, né, Uhum. para trabalhar com breaking no âmbito olímpico. Por isso, a filiação é direta ao CNDD. A partir do momento que, supondo, no fim do ano, aconteceu de ter as 27 federações. Aí, todos os B-Boys, B-Girls, atletas de breaking que estão no CNDD automaticamente são transferidos, tá, no ano seguinte para essas federações. Porque a gente não pode filiar direto, tá, um atleta de um estado que tem a federação. Lembrando que a federação ela não é constituída ou construída pelo CNDD. As federações, cada estado, ela é autônoma. Ela segue o estatuto do CNDD, que segue o estatuto do COB, tá? E segue o estatuto da WDSF. Mas ela é autônoma para fazer as suas ações no estado. Tá? Então, só para dizer isso, tá? O pessoal... Aí eu vi ali já, entrando nesse assunto, quando perguntaram, então não adianta se filiar agora.
as pessoas que não têm dinheiro para agora, ou tem muita gente lesionada, pode esperar para se filiar depois, tá? Que assim, a gente está conversando com a comunidade Breaking, tá? Mas daqui a pouco a gente algumas informações vão ser passadas para afiliados. Por quê? Porque vocês querem? Não. É porque Olimpíadas é para atletas, atletas precisam estar filiados para poder ter certas informações, tá? Certas coisas que vai acontecer dentro do CNDD, tá? A gente vai seguir as regras, né, do COB, algumas coisas vão ser para atletas filiados, tá? Alguns cursos, alguns congressos, então é para isso, para que vocês não percam essa, né, essa parte de formação, inclusive de treinamentos, tá? Mas nada impede de que espere um pouquinho mais, tá? Legal. Vou aproveitar aqui o Babu Simplício, acho que falei certo, Babu. Quais são os passos para fazer parte da comissão, além da filiação? Era o complemento da pergunta dele. Ah, tá. Vamos lá. Quando você está falando, qual o passo para fazer parte Qual o da comissão? passo para fazer parte da comissão, para além da filiação? Quais são os passos a Então, passo? ele falou comissão, ele não falou departamento, né? Né, ele Entendeu? falou Comissão comissão, de talvez atletas? seja júri, não sei. Então, mas vamos falar geral e Uhum. deve abranger isso. A questão é, por exemplo, quando você vai fazer parte da comissão de atletas, nós tínhamos que montar uma comissão de atletas, então nós criamos uma regra para isso. Qual era a regra? As conquistas anteriores, entendeu? É uma forma que, aliás, sob orientação do Diogo Silva também, da comissão de atletas. A gente falou para ele, mas espera aí, vocês falam que a gente tem que ter uma comissão, mas a gente não é esporte, nunca fomos esporte. Você falou para chamar os campeões, como é que vocês fazem no COB? Nós chamamos os campeões. Eu falei que beleza, então é só a gente chamar os nossos campeões olímpicos? Eu falei, quem são eles? Não existem, entendeu? E outra coisa, cada campeonato nosso com um julgamento diferente, gente. Como você falou, tem aqueles coletivos, né, que nós chamamos de quill, tem duplas, tem casais, individuais, tem Seven to Smoke, que é um formato que quem não é do meio vai falar o que é isso, isso é uma maratona, isso é uma loucura, entendeu? Então é diferente. O nosso critério, então, a gente usou um critério similar, sob a orientação dele, que é pegar as principais competições, né, do nosso círculo, as internacionais e as nacionais, e também as estaduais, e a partir disso chamar um grupo de pessoas. Para eles serem a comissão, não. Para eles estabelecerem as regras que vão ficar definitivas para todo mundo que vier a fazer parte da comissão. Vamos lembrar uma coisa, quando a gente está falando das Olimpíadas, nós estamos falando de algo competitivo. Tem uma palavra que ela é meio feia, assim, para nós. Elitista, talvez, mas principalmente essa coisa do primeiro, segundo e terceiro lugar. Enquanto cultura, a gente é abrangente. Trazer o maior número de pessoas, possibilitar que todos tenham acesso. A Olimpíada, por mais que o esporte tenha essa questão de inclusão também, nas Olimpíadas tem a questão do primeiro, segundo e terceiro lugar. Senão não dava medalha. Senão não dava medalha. Dava um abraço, terminava, todo mundo dava um abraço, que legal que vocês participaram. Certo? Então, baseado nisso, nessas competições internacionais, nacionais, estaduais, a gente chamou o número de pessoas. Breve vocês vão ter resposta dessas pessoas, certo? Que são pessoas conhecidas. Teve gente que recusou, não quero fazer parte disso. Então, às vezes você olha lá, eu queria que fulano tivesse, a gente também queria. Só para avisar que a gente também queria. Entendeu? E, então, na comissão de atletas, essas pessoas vão estabelecer as regras, que essa é a primeira, né? Que vão ficar até 2024 depois, para as próximas. Tá? Com relação a outra coisa que ele pode estar pegando, a questão não é comissão, mas a questão da arbitragem. Então a gente também, tudo publicizado, bonitinho, a questão daquelas regras que a WSF nos mandou. Tem uma coisa que tem gente que não reparou. Aquilo é para se formar árbitro internacional. Entendeu? Então calma que está sendo definido o critério a partir da formação do árbitro internacional para a gente poder formar os nacionais também. Entendeu? A gente teve pouca participação, mas nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguiu levar participantes de forma destacada. O Brasil está se destacando, até porque é a especialidade nossa, não ter dinheiro e conseguir se virar. O COB está meio assustado com a gente, falou, como vocês estão se virando? Outras modalidades estão sentadas. Eu falei, gente, tem um monte de pessoas dependendo da gente. Qual seria a outra coisa que ele poderia estar falando? A questão do próprio departamento. O departamento é algo que a gente está fazendo com muito cuidado, devagar, sei lá, existem... Eu vou chutar porque eu não lembro agora o número de cabeça, mas por volta de 10 pessoas em torno do departamento.
entendeu? Que até a própria situação dessas pessoas está sendo definida, porque também não basta estar no departamento só de boca, você precisa ter os documentos, tudo lá certinho, definidos. E essas pessoas nós vamos buscando por região, por equidade de gênero, lembrando que é difícil, gente. Ó, mulheres do Brasil inteiro, precisamos de bidêus, não só que dancem, mas que queiram participar do processo. Não, ó, tem a Miguel Ceia, que acabou de pular aqui, ó, DJ Brown, acabei de ver pulando ali também, abraço. A gente está tendo dificuldade realmente com o número, mas estamos buscando. Os critérios, eles são técnicos mesmo, alguém tem que fazer essa coisa de ser o chato, e a gente vai chamando as pessoas, porque até esse momento, essa pessoa não tem esse recurso, ela não recebe. Então, neste momento, nós, eu, a Lu, o resto das pessoas e os outros que estão ajudando estão se doando. E, além disso, tem aquela pessoa que ela se aproxima do departamento, mas a gente percebe que é a pessoa para montar uma federação. Então, a gente aconselha, a pessoa já quer e vai montar a federação. Entendeu? Então, tem várias nuances. A parte de alto rendimento, a parte, por exemplo, de psicologia do esporte. Você sabia o que tem que ter? Quem vai ficar mais atento à questão de você falar arbitragem, não sei o que, mas tem toda uma linha de quem vai, por exemplo, produzir os eventos. Vocês estão achando mesmo que sou eu e a Lu que vamos fazer tudo? Não é impossível. Isso não existe. Ué, o que você faz da meia-noite às 6? Vou dar um detalhamento mais aí. Da meia-noite às 6 você vai produzir os eventos. Reuniões. Né? Obrigado. Deixa eu avisar o meu filho de 2 anos aqui, eu falei, o Matheus, sem chorar, meia-noite às 6, que papai vai estar ocupado. Porque o papai está trabalhando. Porque hoje a gente tem reunião até às 2, então é das 2 às 6. Muito bom. Pessoal, e eu quero que vocês me falem um pouquinho, quando a gente fez aqui a primeira postagem sobre o break, né, muitas pessoas falaram, mas o break é dança, dança é arte. Teve nos anos 2000 a questão do conflito, né, entre o CREF, o CONFEFES, né, os CONFEFES da educação física com os profissionais da dança, não só os profissionais da dança, né, os profissionais do corpo em geral, né, capoeira, pilates, enfim, né. E esse conflito acabou que foi judicial, entrou, né, numa briga aí, durou alguns anos, mas a dança conseguiu sua autonomia, né, enquanto linguagem, de que os profissionais poderiam atuar, né, nas áreas da arte e educação, sem precisar passar pela educação física como uma formação obrigatória, né? E aí, vocês acham que o fato do break entrar dentro do universo do esporte pode suscitar esse passado, que é um passado, digamos, recente até? O que vocês acham aí? Não, essa foi a primeira preocupação. Porque quando você chama para falar as pessoas que estão no departamento de break, automaticamente as pessoas já pensam, né, que estão falando com o pessoal do esporte, tudo certinho, os defensores do esporte. É lógico que nós amamos esporte faz muito bem para a saúde, mas nós estamos falando da questão que, juridicamente, tem alguns embates que não são caros. Se alguém tiver alguma dúvida, pesquisa a questão da capoeira. Parecia muito bonito, olha, capoeira esporte, que coisa bonitinha. Aí depois um mestre de capoeira vai desenvolver a sua atividade e ele se vê impedido porque ele não tem faculdade de educação física, como a gente fala na questão africana, um griot, né? Ele está impedido, ele não é mais o sabedor daquilo, ele não é mais o conhecedor, entendeu? Então o que acontece é que, se não fosse a questão jurídica, eu acho que seria muito mais fácil de falar. Resumidamente, dança é DRT, CREF é educação física. Esse embate a gente não pode deixar chegar até aqui, porque é muito mais fácil do que parece. Desculpa o que eu vou falar, quem não concorda, são interesses financeiros de modalidades diferentes, entendeu? Porque quando você tem um profissional que vai cuidar de uma parte específica esportiva, ele vai ter que ter CREF, sim, ele vai ter que ser formado. Não dá para cuidar do corpo com achismos. Mas quando você tiver uma questão técnica inerente àquela dança, àquela arte que você faz, aí você precisa buscar a pessoa que tem anos. Nós não estamos falando de dia. Ele não tem uma faculdade. Ele tem 4, 5, 10 faculdades naquela modalidade técnica de definir o que é. Não existe uma faculdade de breaking. E mesmo que existisse uma faculdade de break, não ia dar a experiência que as pessoas que estão nesse chat, nessa live aqui, as pessoas estão comentando,
Tô vendo aqui o Felipe Couto aqui, tô vendo a Taizinha aqui. Taizinha, nós contactamos todo mundo. Fala com a Lu aqui. Você vai tomar susto pelo número de pessoas que nós já falamos. Certo? Não falamos com todo mundo. E o abraço para ti, irmã. Então, a gente tem essa preocupação. Eu vou falar o que a gente já está fazendo, o que a gente já fazia. No caso do break, como ele é ligado à cultura hip hop, a gente tem aquele, eu não posso falar o tombamento, mas o reconhecimento da cultura hip hop com o break dentro como patrimônio imaterial. Por que você faz isso? Você cria mais uma lei que protege a gente enquanto dança, enquanto cultura. E na parte esportiva, cada profissional que vai cuidar do corpo, nessa questão específica, ele tem que ter sim, tem que ter CREF, tem que ter doutor. Dá para conviver facilmente. Se o critério financeiro, essa coisa de dominância financeira não entrar na história. Se for o pessoal defendendo que acredita no esporte, defendendo que acredita na dança, é possível. Essas leis a gente espera que nos proteja e vão nos proteger, porque a gente consultou alguns advogados em relação a isso. Super bom te ouvir. Eu quero ouvir a Lu também a respeito disso, muito. Porque esse exemplo que você trouxe da capoeira é assim, incrível. Acho que resume como um todo a angústia, né, de muitos profissionais de voltar a ser impedido, né, de fazer aquilo que anos, né, de experiência, do saber empírico, né? Então, muito legal. Quero ouvir você também, Lu. Diga lá. Sim, só respondendo aqui, Taizinha, sim, eu contactei sim a rede de Big Girls do Brasil, entre outras, né, e outras que não estão ali, né, mas vou fazer o apelo de novo, vou buscar na casa. A gente precisa formar as nossas, mas as nossas também precisam estar ali, né, já começa com a bronca. Então, essa foi uma das primeiras preocupações nossas, né, como eu penso, poxa, eu sou da educação física, eu tenho CREF, ótimo, então os outros que se entendam, não. Principalmente por eu ter o CREF, é que eu sei que o CREF, ele não dá essa autonomia para alguém ensinar alguém o que é breaking, treinar. Pegar uma criança que nunca dançou nada, que não conhece, e transformar ela num atleta de breaking. Porque a nossa preocupação não é só ter atletas de breaking, campeões olímpicos, mas qual a formação que esse campeão tem? O breaking é cultura. E ali a gente vai ter dançarino de movimentos ou a gente vai ter um b-boy e uma big girl? Porque o break está entrando. Então, precisamente, precisa ser b-boy e big girl. E não é só dançar que faz de alguém um b-boy ou uma big girl. E aí vem o CREF, como que vai ficar isso? Né? E o Bispo ele falou, né, perfeitamente. Né? Tem lá a questão cultural. Então, quem for trabalhar com o breaking no âmbito esportivo, aí sim, vai precisar ter o CREF. E bom, porque nós temos muitos profissionais de educação física, b-boys e b-girls. Né? Isso é bom para desenvolver um trabalho no esporte olímpico. Voltando, ressaltando mais uma vez, não é só um esporte, é um esporte olímpico. Né? E isso agrega muito para currículos. Mas, e aí eu também sou arte educadora. Né? E eu não consegui dar aulas por causa do CREF. Em lugar nenhum que eu trabalhei até hoje e trabalho, foi o CREF que me permitiu entrar. Mas sim, a minha vivência, né? A minha experiência como Big Girl. Então, o CREF, eu posso dizer que eu tenho o CREF desde 95 e ele não, desde 98, e ele não. Não, 98 não. Acho que foi isso mesmo. E ele, 2000 e alguma coisa, ele não me proporcionou nada em relação à dança breaking, tá? Entrar em algum lugar para trabalhar com arte e educação, né? Ou como professora de breaking, né? Até mesmo nas academias que eu dei aula, né, de breaking, foi por conta do lado cultural. Né? Em momento algum me pediram, eu trabalho com o CREF, mas com aulas coletivas, né, de ginástica, de dança ritmos, jump, crossfit e outras coisas, mais voltadas, né, para a questão realmente fitness. Né? Então, essa foi uma das minhas primeiras preocupações, porque a gente tem muitos, né, inclusive big girls, né, e b-boys, além de outras danças,
da cultura hip hop, que o pessoal é formado em danças. Então você fez anos de dança para se formar em dança e agora você, tipo, pega o diploma, amassa um pouquinho, põe ali e vai fazer educação física. Por quê? Eu penso nisso, não é só o breaking. Se a gente dá abertura, vem todas as outras danças, inclusive as danças da cultura urbana. E aí, como que a gente fica? Né? A gente vai apanhar desse povo. Então, fiquem sossegados, pelo menos no que depender de nós, né? O CREF não vai tomar conta. Lembrando, quem for trabalhar no âmbito esportivo, aí precisa. Né? A gente está esperando, inclusive, né, essa resposta, essa regulamentação do COB, para ver se o notório saber, né, no caso de treinadores, isso, se o notório saber, porque tem alguns esportes, né, que não é obrigatório. Acho que vôlei, não, o vôlei precisa, o futebol não precisa, né? Então tem alguns esportes que não precisa, olímpicos, que o técnico ele não precisa ter educação física. O treinador sim, porque ele trabalha com a parte física. Quem trabalha com a parte tática da modalidade não precisa. Espero muito que no breaking seja igual, porque para a gente o notório saber é primordial, né? Fundamental. Mas a gente precisa ter, né, essa resposta oficial do COB para poder repassar, né? Até então, o técnico também precisa ter educação física, mas, né, a gente vai brigar por isso aí. Espero que eles aceitem, né, o notório saber e a educação física só para o lado, né, do treinamento físico, do preparador, né, os treinadores físicos. Lembrando que Calma, é uma gente. inconsistência. Eu vou fazer tá? assim, Bispo, ó. Porque, olha, eu ouvi isso do presidente, da presidenta. Diretor. O diretor, diretores. E porque é muito legal, né, ouvir isso assim, porque é uma questão que angustia mesmo toda uma área, né? Então, muito bacana, mas te cortei, Bispo, diga lá. Não, eu ia falar que é inconsistente, porque para a criação da dança, ela foi criada num determinado recorte, não só essa, como todas. Eu acho que falta os estudiosos, não falta, né? Seria complementar, né? Entender uma coisa, quando a gente fala da cultura, se você procurar na definição, você fala do jeito de ser, de agir, de pensar, de uma nação, de uma população ou de um pequeno grupo. Isso vai estar presente sim, nas suas roupas, na forma de pensar, nas atitudes. A cultura, até pensando um pouquinho aqui em Brasil, a gente pensa como se fosse fazer uma dancinha, tentando diminuir. Ah, ele fez um teatro. Isso, a cultura é tudo isso que engloba. Entendeu? Então você fala, pô, é cultura do nosso país amar o futebol. Então o esporte está dentro da questão cultural. Então a gente não pode diminuir o que é maior, e às vezes a gente faz isso aqui para diminuir. Entendeu? É nesse conceito de liberdade de cultural que nasce essas manifestações. E mesmo as que não nascem, carregam estudo nessa área também, nessa coisa do cultural. Até a culinária é cultural. Aí depois você fala agora que essas pessoas não podem mais ter acesso a isso, entendeu? E aí você fala, isso é uma inconsistência, há lugar para todo mundo. Dito isso, a partir do momento que eu digo isso, tem uma outra lembrança que parece que a gente está aqui defendendo, Olimpíada 100%, a gente precisa lembrar que a maioria de nós dá aula em casas de cultura, ficariam desempregados. A maioria de nós faz apresentações culturais, ficariam desempregados. Até os patrocínios que nós já temos, as competições que nós... É tudo pelo nosso lado cultural, pelo nosso lifestyle que nós estamos nas Olimpíadas, porque eles viram que a gente atinge. Até para a própria empresa dita Olimpíada, descaracterizar a gente seria também pegar um produto, em vez de lapidar, enterrar ele. Legal. Eu tô lendo aqui que Perninha disse que é para printar aí, que ele vai ser comentarista ao lado do Galvão Bueno. Eu tava rindo aqui, o assunto é sério, mas os comentários estavam subindo. E a Lu tava querendo rir também, Lu. Eu tô vendo, você acha que eu não tô ligada, né? Tá aqui registrado, viu? Você, o comentarista, eu vou adorar. E quero fazer uma pergunta que não estava na nossa listinha, mas... Eu vi que teve gente que perguntou aqui. Gente, tem um monte de pergunta aqui nessa caixinha. Tá, tipo, bombando. Mas eu não sei se a gente vai conseguir trazer todas. Eu acho que vocês, né, enquanto diretor e vice-diretora, enfim,
vocês vão fazer bastante lives ainda, né? E, Isso. enfim, né? Porque vão surgir muitas dúvidas às vezes. Mas o break também vai estar na Paralimpíadas de 2024? Pergunta pro Perninha, que é o setor É dele o aqui. próprio o comentarista? O próprio Gente, comentarista? sim, uma coisa que é, ó, uma coisa que, ó, a gente não é só diferente, né? Cada dança é única, né? Então, obviamente, a gente é diferente das outras danças, outras manifestações. Uma coisa que a gente tem diferente é que esse recorte Big por exemplo, a gente tem ele, mas normalmente as competições elas são livres, então você pode ter o B-Boy batalhando contra Big. Outra coisa, a questão de idade, a gente também sempre foi muito louco nessa questão, entendeu? Então você tem os 50 anos batalhando com o 11, entendeu? A gente realmente não tem medida para esse tipo de coisa. E a gente, como é uma característica cultural nossa, e a partir de um determinado momento a gente, pô, vamos fazer uma categoria Kids. As pessoas começaram a conversar, puxa, é legal fazer um sênior também, ou pelo menos uma batalha sênior, né? Porque essas pessoas são respeitáveis também, entendeu? E existe espaço, além do julgamento, outros locais. Entendeu? Ah, eu disse quando eu comecei, minha idade também não é muito novinho também não. Entendeu? Então, quando a gente vai falar da questão de como a gente vai competir, onde a gente vai competir, a questão da Paralimpíadas, a mesma coisa. O Perninha, ele tem uma, eu não vou chamar de limitação, porque o cara no footwork é terrível, né? Limitação caramba que eu te encontro nas rodas, viu? Mas então o fato dele não Limitação ter, é nossa, ó, né? o fato Tem dele as não duas ter uma pernas parte da perna e certinho. ganhar da gente no footwork é uma coisa absurda. Esse é o Perninha. Então, quando a gente fala do comentarista, vai ser ele também. A gente vai falar o Samuca, por exemplo, tem outros casos. Eu vou começar a falar, eu vou esquecer também, mas o Pivete também. Meu, o que é aquilo de força no braço? Que capacidade de controle é esse? Então, tem uma lista absurda. E quando a gente perguntou para eles, porque é igual, por exemplo, eu dar opinião sobre a questão das mulheres. Eu posso dar opinião, mas você quer saber de fato? Pergunte para as mulheres. Entendeu? Tem que perguntar prosseguimento para a pessoa e Para para a quem tem identidade voz que de ela tem. fala, né? Isso, exatamente. E quando a gente pergunta para eles, eles falam: a gente não quer estar na Paralimpíadas. A gente quer estar na competição, a gente sabe que tem condição de ganhar e é ali que a gente quer se provar. Neste momento, não estamos nas Paralimpíadas ainda, não chegou nenhuma informação em relação a isso, correto? A gente gosta de ser direto. Se chegar alguma coisa, a gente fala. A gente acha assim que vai chegar em algum momento, porque quando eles se tocarem disso, eles vão ficar loucos assim em relação ao que é isso, né? Vocês já têm competidores paralímpicos. Eu falei, como assim? A gente nunca separou, entendeu? A gente nunca separou. A gente não conhece isso de falar B-Boy, Big Girl, Paralímpica. A gente não sabe nem falar isso, por exemplo, entendeu? Mas até o momento não tem, mas nós já temos as pessoas nessa condição e eles geralmente, a gente soa se quiser ganhar deles, senão eles ganham da gente, entendeu? Incrível, Perninha. Obrigada aí pela participação. Muito bom. O pessoal tá rindo aqui, eu não sei nem do que é. Vocês me contextualizem, viu? Porque a pessoa é mediadora, mas também não faz muito bem. Bom, gente, nós já super passamos aqui do nosso horário, né? Eu vou abrir aqui, ó, eu vou deixar aqui os nomes de quem perguntou. Junique QP, Junicapê, Junicapê. Isso. O Junicapê perguntou, a Luke do Backspin, É o Luke. o Leque Quinho, o B-Boy Rick, Rica. o B-Boy Flash, o B-Boy Flash mandou 3 perguntas, o Pacheco, o Vitor Ride, eu acho que é isso. Isso. Bom, várias perguntas aqui. A gente não vai conseguir responder todas, né? Porque numa live não vamos dar conta desse universo, né? Que é tão novo. Mas eu queria deixar aqui a última pergunta. Qual a expectativa, né, de vocês com o break entrando para as Olimpíadas, né? Para um evento que é mundial, né? E que mobiliza todos os países, né? Para a área, né, para a profissão, para a cultura, né, para esse estilo de vida. Então, qual a expectativa de vocês? Eu quero ouvir aquilo que vem do coração mesmo. Então, eu vou aí na frente. Primeira coisa para eu falar, pode soar prepotente, mas eu não acho que é a gente que dependia das Olimpíadas. As Olimpíadas dependem do que a gente era. A gente não estava de pires na mão aqui pedindo.
já existiam as competições internacionais, grandes marcas já faziam trabalho com a gente. Essa escada a gente já estava subindo ela, entendeu? É exatamente isso que acontece. Quando a pessoa não conhece o que é o breaking, ela imagina que o break está nos faróis ali, escondidinho. Está também com muito orgulho. Nós temos orgulho de cada lugar que nós estamos, nos trem, mas nós também estamos nas grandes companhias. Um abraço para o pessoal da Discípulos do Ritmo, viajando o mundo, fazendo trabalhos. Um abraço para cada b-boy, cada big-girl que participou, que ganhou competições internacionais, que se destacou. Cada um deles, a seu modo, levou esse pedaço do que a gente é. Nós temos b-boys e big-girls no Circo de Soleil, por exemplo, já que é nomes que as pessoas gostam de falar. Como eu digo, filmes, você liga filmes atuais, como da Mulher Maravilha, desenhos, o break está presente lá. Então não foi um favor, a gente já estava lá, era evidente demais, assim como não é para o surf, assim como não é para o skate. Mas, em todo lugar que a gente vai, a gente pode ter alguma coisa muito positiva para herdar. Esse é um jogo que eu espero que seja ganha-ganha. No sentido que as Olimpíadas vão ganhar essa expressão que a gente é, e a gente vai ganhar a possibilidade de tirar aquela visão guetificada que as pessoas sempre tiveram da gente. A maioria das pessoas nesse chat aqui sabe que quando a gente vai procurar um patrocínio, por mais que nós tivéssemos tudo isso, alguém ainda olhava a gente como aquele pessoalzinho lá, entendeu? Aqueles que ficam girando daquele jeito. A nossa técnica, a nossa arte, o nosso estudo também de notório saber, mas também as nossas faculdades, as pessoas que estudaram tanto para estar ali, acredito que vão ter oportunidade desse reconhecimento. A oportunidade de estar falando num grande canal como esse aqui e os outros locais que vão abrir espaço para a gente levar a nossa manifestação. Lembrando, a gente não acredita em medalha para um só, tem que ser para todo mundo, para as periferias, para as comunidades, para todos os lugares onde estão as pessoas que precisam. Uau, Bispo! Ou mesmo! Lu saindo da live. Bom, falando, complementando, né, o que o Bispo disse, é uma das primeiras preocupações minha, e acredito que nossas, né, eu não me preocupo com 2024, eu me preocupo com 2028, 2032, 2050, né, como que vai estar a formação, como que vai estar a cultura, e como que vai estar esses b-boys, e b-girls, porque mexe com o sonho, né, é um sonho de vida, né, então como que estão essas pessoas? Então, assim, muitas pessoas perguntando, né, quem que vai ser a seleção que vai, o Brasil já vai para as Olimpíadas, a minha preocupação é, como que estão esses b-boys e b-girls que vão em 2024? Eles estão comendo? Eles estão vestindo? Né? Elas morreram na Covid, elas estão bem, as b-boys e b-girls que pegaram Covid ficaram com sequela, né? As pessoas que trabalhavam na cultura, e a cultura simplesmente parou, gente, o ganho zerou, e não voltou ainda. Como que estão essas pessoas? Né? Então a minha preocupação não é só levar os b-boys e as b-girls estarem prontos em 2024, mas e a família desse pessoal? Essas pessoas, né, a gente está falando de Olimpíadas, de um esporte olímpico, né? Então, o treinamento não vai ser mais 1 horinha por dia aqui na sala da minha casa. No caso, se eu fosse competir, não ia ser na área de casa, né? Pode chegar a 8 horas por dia, 3 vezes por semana, a semana toda. E aí, quem que vai estar pagando, né, aluguel ou botando comida na mesa? Né? Então, essa é uma preocupação muito forte minha. Enquanto a gente vai estar acompanhando, supondo, o Brasil conseguiu, esses ranqueados aqui do Brasil vão participar do circuito mundial, conseguimos vaga entre os 16 b-boys e b-girls que vão para as Olimpíadas 2024. Eu não quero que um atleta nosso de breaking chegue lá com a cabeça lá no Brasil. Poxa, será que a minha mãe está comendo hoje? Sabe? Será que o aluguel foi pago esse mês? Né? E minha filha, será que ela tem leite? Então, essa é uma preocupação também, né? Essa formação de base, né? Então, a base não é só quem está começando, não. Né? A base é a nossa família, a nossa história, a nossa vida. Quando eu saio de casa, para que eu pense lá fora, a minha casa tem que estar de pé. Então, o que a gente vai poder fazer, né, para que a casa dessas b-boys e b-girls estejam de pé? E passando isso, vai ser uma grande oportunidade, né? Porque é um ganho, né, para os municípios,
um ganho para os estados, né? Porque o break nas Olimpíadas ele vai ganhar assim, uma força, né, no diálogo entre a cultura, agora entre o esporte e a educação, né? Então são mais portas para se abrir, né, para levar a cultura e o lado esportivo da cultura, né? Então isso aí é muito bom, né? Claro, a gente vai precisar usar muito a cabeça, a gente vai precisar formar novos formadores, novas formadoras, para que lá na frente, né, o breaking, porque assim, ele está indo para 2024, mas e depois? Né? Então não é só a preparação para 2024, é preparação para continuar. 2024 vai ser só o início, só que o início de tudo ou o início de nada. Né? E isso não é só no Brasil, é mundial. Né? Então, assim, a gente não pode dar um tiro no escuro. Para quando a gente acender a luz, a gente matou o nosso amigo. Né? Um nosso. Não é um tiro no escuro, na verdade, não é um tiro. A gente precisa acertar. E acertar, a gente precisa testar tudo agora. Né? A gente tem essa possibilidade, teve essa possibilidade de ver os erros e acertos dos outros esportes, né? Primeiros que foram pela primeira vez, né? Agora nas Olimpíadas 2020, que acabou agora, e a gente pode minimizar, né? Como diz, né, o meu amigo Diogo, se antecipem aos erros, né? Se antecipem aos problemas. Então isso a gente consegue, né? Basta a gente trabalhar unido. Né? Eu penso assim, a minha esperança é que assim, não adianta a gente falar, mas a cultura era unida, os b-boys e b-girls eram unidos. Não, mas a gente brigava entre nós. Né? Agora a gente precisa se unir em torno de um bem comum. Não é mais um racha de crew, não é a minha crew contra a sua. Agora é o breaking nacional. Então a gente precisa se unir em prol de um bem maior. Né? Então essa é a minha luta, é a minha busca, sempre foi. E agora eu acredito que isso vai acontecer. Né? Então eu não tenho que olhar mais como rival da minha crew. Eu tenho que olhar como uma pessoa que tem possibilidade, sim, ou de um medalhista olímpico, ou de um treinador de um medalhista olímpico. E a minha intenção não é criar, fomentar os estudos e o treinamento de b-boys e b-girls, de pessoas da cultura hip hop, para trabalhar só com breaking. Por que não? Um b-boy não pode ser um preparador físico de uma seleção brasileira de vôlei? Por que não? Né? Então, assim, abrir caminhos. Né? Eu acredito que assim, a gente bateu tanto nas portas, queria derrubar de qualquer jeito, e agora as portas se abriram. Então, a gente precisa saber entrar. Mas como a gente nunca pode dizer a gente, como que a gente vai chegar lá? A pergunta é o que você vai fazer para que existam nós. Entendeu? Então, não é, mas a gente vai conseguir, não, mas o que você vai fazer para que a gente consiga. Né? Cada um precisar fazer a sua parte. Gente, espera aí só um pouquinho, que tem alguém me ligando. Eu só vou desligar. Aqui, consegui. Não, desculpa. Lu? Eu acho que alguém ligou para ela teve que desligar. Já 5 minutinhos Vamos ela esperar já ela volta. voltar. Vamos esperar ela voltar para a gente despedir. Nossa, fiquei emocionada assim com a fala. E eu consegui Oi, Lu, desligar. voltou. Aí, voltou. Consegui desligar. Em vez de eu apertar para desligar, eu atendi a ligação. Oh, meu Deus, ia dar TIM, hora dessa. Então é isso, é isso que eu penso, né? De a gente conseguir fazer dar certo, só depende de nós. Mas não é o nós sem o eu, não acontece. Então a minha pergunta é o que você vai fazer para que isso dê certo? No seu estado, na sua crew, as informações que vocês estão obtendo, vocês estão passando adiante, né? O breaking é nacional, a comunidade do breaking nacional. Isso não se resume a Lu e Bispo, não se resume a BSB Girls e a Street Breakers. Não é só duas pessoas. O breaking não é só eu, as Big Girls não sou só eu. Tá? A gente representa o breaking, mas para a gente representar o breaking, vocês precisam estar com a gente. Né? E com a gente eu digo com o breaking, não precisa gostar de mim. Mas gostem do breaking, façam pelo breaking. Então é isso. É isso que eu penso, é isso que eu espero, é isso que eu almejo, é isso que eu buscar. Pode mandar beijinho e abraço agora? Obrigada. Pode sim. Ó, aproveita aqui, vou fazer aquele da minha mãe, pro meu pai, vou fazer aqui, gente. Seguinte, agradecer todo mundo que pôde participar da live.
Um abraço para o meu coletivo que está, mas todos os coletivos que estão aí. Gente, a gente está aqui para ajudar mesmo, para somar. Viu que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou que vocês não concordam, ou que julgam errado, fala com a gente. Todo mundo tem um telefone. Se não tem, a gente passa, a gente é louco. A gente fica até madrugada respondendo mensagem daquele garoto de 13 anos que não sabe o que é COB, certo? Mas quer tá pedindo informação, então a gente vai junto também. Entendeu? Então todo mundo é muito importante para isso. A gente está aqui porque a gente não é um ou dois, a gente é uma comunidade do break. Aproveito também para fazer aquele institucional, mas para as pessoas que tiveram a ideia de abrir dentro da instituição um departamento de break, né, que é o presidente, o William, a vice-presidente Carla, o Patrick da arbitragem está chegando, Maricélia, Michel, Tiago, pô, eu vou errar, gente, não devia ter começado, ajuda ele, entendeu? Enfim, todo Orlando, se eu esqueço Orlando me mata aqui, Orlando, então todo mundo mesmo, desculpa se eu esqueci alguém, que está ajudando nisso, mas principalmente aqueles da cultura, porque cada vez que a gente fez um evento, uma ação, uma roda, nossa Cyphers, né, nossa roda, a gente dividiu isso com vocês. Então, a ideia é que se mudar o nome aqui, quando mudar, porque vai mudar os nomes aqui, a gente esteja protegido para que entrem outros nomes da nossa cena e com a mesma representação, defendendo a mesma coisa que todos nós acreditamos. Então, fica esse abraço, esse beijo no coração de vocês aí. Muita luz para todos. Não sei se era despedida, mas já me despedi. Era despedida sim. Lu, quer despedir? Aí eu faço o encerramento final. Sim, agradecer, né, todos e todas que ficaram aí, né, a live toda. Perguntaram, né, se a live vai ficar salva. Espero que sim, tem muita gente que está sim, trabalhando. vou salvar. Ai, que ótimo. Não conseguiu assistir. E é isso, né, que o Bispo falou. Peguem nosso contato, pode chamar no Instagram, né, mandem mensagem, pode ser o horário que for, tá? Às vezes madrugada, às vezes alguém me dá bronca, vai dormir, Lu, e eu tô lá respondendo o pessoal, né? Às vezes eu não respondo porque eu tô Pedro em aula. Granato, da Secretaria de Cultura, fazendo propaganda do Território Hip Hop no meio da live. Tá bom, o Território Hip Hop tá aberto às inscrições, Pedro. Beijo no seu coração. Show! Então, vamos falar. A gente fala de esporte, a gente fala de Olimpíadas, a gente fala de cultura, né? Então, assim, a gente está aí, né? Estamos, quando a gente fala, estamos à disposição, estamos mesmo. Tá? Quando a gente não responde é porque a demanda é grande, a gente está trabalhando assim, não tem mais horário, né? A gente estipula 2 horas, 3 horas, 4 horas, daqui a pouco a gente está 24 horas nisso. E é por um bem comum, né? Não é por mim, é por todos e todas. Então, para mim já está mais do que pago. Quanto mais a gente puder fazer, melhor. Então, entre em contato. As perguntas que vocês mandaram aí, pode mandar para a gente, né? A gente responde com todo carinho. O que a gente souber oficialmente, lembrando que é olímpico, então o que a gente souber oficialmente, a gente responde. As coisas que a gente não respondeu é porque não são oficiais. Uma coisa é eu falar, né, a gente falar com o Jorge Bichara, que é o diretor técnico do COB. Outra coisa é vir um e-mail falando isso, né? Então a gente precisa falar coisas oficiais para depois a gente não ter que fazer outra live para desmentir aquilo que a gente falou, né? Então as informações quando chegam oficiais a gente passa e quando não está oficial a gente não passa porque, como eu disse, a gente está trabalhando com sonhos. Então, gente, obrigada, beijo no coração de todos e todas. Quero agradecer por vocês, né, ter feito esse convite. Contem comigo, contem conosco quando precisar. Gente, amei conhecer vocês dois, amei nosso bate-papo, é muito esclarecedor e desejo vida longa aí para o breaking e de grande trabalho esses próximos 4 anos aí. Imagino que vai ser aí uma batalha, né? Já que a gente está falando aí de break, é exatamente isso. E vou deixar a live gravada assim. E contem com o portal, o pessoal do break que entrou aqui, enfim, com esse espaço. É um espaço de divulgação, é um espaço colaborativo, é um espaço que a gente pode se colocar, é um espaço de reflexão. Então, contem aí com o portal, sempre que precisarem, a gente está aberto também para ouvi-los, para fazer extroversão aí, reflexão da área da dança, para que a gente cada vez mais se fortaleça como profissão. Então é isso, gente, super obrigada.
Eu espero que tenham mais e mais lives, porque o pessoal está com muita dúvida, está chegando um monte aqui na caixinha, mas a gente não vai conseguir contemplar tudo em uma, mas aí que start aí um monte de congresso e fóruns e tira dúvidas, que vai ser um sucesso. Desejo boa sorte aí nessa jornada e a gente se vê em breve e estamos aí abertos para vocês, tá bom? Obrigada, Vício. Obrigada, Lu. Vou encerrar e torçam para salvar, hein? Que às vezes o Instagram é doido. A gente vai ter que fazer outra se não salvar. Beijão. É verdade. Um beijo, obrigada a todos, a todas e a todos. Beijo, E até a próxima.